Sim, é isso mesmo. Esta semana continuamos falando de bloquees, mas mudando um pouquinho o foco, afinal estamos trazendo aqui a figura do Optimus Prime em sua versão do filme animado Transformers One da linha Classic Class da Blockkeys. Isso aí, estamos unindo dois mundos aqui, falando de bloquees e de Transformers mais uma vez no canal. Então, se você curte essa linha aqui, curte Transformers, esse vídeo é para você, então acompanha a gente aqui no nosso review. Vamos lá! E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Classic Edition Toys. Meu nome é Will e estamos aqui para mais um vídeo review de figura de ação. Como vocês viram na introdução, vamos falar do Optimus Prime em sua versão Transformers One da Blockkeys da linha Classic Class. Classic Class aí, como vocês podem ver, a caixa é muito parecida com os Champion Class, que a gente já tem revisado aqui de Cavaleiros do Zodíaco, a caixa do mesmo tamanho, igualzinho, mesmo esquema de detalhes, bem parecido mesmo. Seria o equivalente, então, essa linha Classic Class à Champion Class que a gente já conhece. Mas no caso do Transformers, decidiram chamar de Classic Class. Então, coisas da própria empresa. Então, a gente vê aqui, como sempre, uma imagem da figura muito bonita, o logo dos Autobots aqui ao fundo, num tom metalizado, prata, olha só que bonitão. Temos aqui também a qual franquia pertence, Transformers One, a linha. Temos aqui, como vocês podem ver, é a versão internacional, é a versão ocidental da figura. Então temos bem mais dizeres compreensíveis aqui na caixa, inclusive o fato dele acender os olhos, que temos 79 peças, mas apesar de aqui chamar de Classic Class, a gente vê o cantinho aqui, ó, Champion, isso aí. Então é uma figura mais ou menos da mesma escala aí. Temos o nome do personagem aqui do lado, uma imagem muito bonita do Optimus, olha só como o olho dele brilhou aqui com a fonte de luz, bem bonitão. E aqui a linha Classic Class 11, porque essa linha aqui, ela estava seguindo personagens de filmes. Mas a partir da figura 11, que é esse Optimus aqui, ela decidiu fazer figuras de Transformers One, que eu achei bem interessante, por isso que eu trouxe esse Optimus aqui. Logo dos Autobots, nome do personagem. Do outro lado aqui, também mais imagens da figura, inclusive os acessórios que o acompanham aqui, bem bonitão. Aqui em cima, mais uma imagem muito bonita do Optimus Prime. E aqui embaixo, questões legais de segurança. E como vocês podem ver, essa aqui é a versão nacional do Optimus. Eu trouxe exatamente aqui da loja oficial da Polybrink no Mercado Livre. Peguei lá com uma promoção, cupom, ficou bem legal o preço. Então a gente pode ver aqui, selo do Inmetro, tudo certinho. Então bora abrir essa caixa aqui e ver como é que vem o nosso Optimus Prime. Eu normalmente gosto de abrir as caixas da Blockkeys, porque se esta é a primeira vez que você está vendo um vídeo nosso aqui da linha, talvez não saiba que essas figuras aqui são Model Kit, não são figuras que vêm prontas. Olha só como é que elas vêm aqui, todas desmontadas, todas as partes aqui, olha só que interessante. As grades, inclusive, são identificadas, a gente vê aqui da mesma forma que nos Cavaleiros do Zodíaco. Olha aqui, A2, por exemplo. Vem manual bem bonito. Esse manual é a parte aqui, porque essas figuras aqui da Classic Class, elas acendem as luzes, então elas têm bateria, tem umas questões diferentes aqui. E como essa é a versão internacional, olha só, em várias línguas aqui, dizendo as mesmas coisas, apenas para exemplificar para o pessoal. Manualzinho aqui, bem bonito, estilo catálogo, como é que a gente monta o nosso Optimus, bem bonitão. Então vamos lá, vamos montar esse Optimus aqui, que eu estou curioso, quero ver, tenho ouvido falar muito bem dessa figura, quero curti-la aí com vocês. Vamos lá! prontinho, aqui está ele, o nosso
Optimus Prime em sua versão Transformers One, prontinho aqui para a gente ver os seus detalhes. A gente começa, como de costume, a ver a altura da figura. Temos aqui por volta dos seus 13 centímetros, o que eu já gostei bastante, porque aí ele vai se encaixar, acredito eu, perfeitamente na escala Legends, que é a coleção de Transformers que eu estou fazendo aqui. Mas eu tenho que dizer, antes de mais nada, antes até de revisão da figura em si, eu tenho que dizer como fã, me surpreendeu demais aí a qualidade, a aparência e o detalhamento dessa figura aqui. Eu já tinha visto algumas análises, especialmente do pessoal lá de fora, dizendo o quão legal era essa figura do Optimus Prime aqui. Aliás, essa linha Classic Class de Transformers, só que eu não imaginava que a qualidade seria tão grande assim. Eu fiquei especialmente surpreso com a qualidade, com a aparência metálica que ele tem aqui. A gente vê aqui, olha só, o tom de metal azulado que a gente tem nas pernas, o metal vermelho que a gente tem aqui na parte do torso, nos ombros, e esse tom mais prata, mais um prata mais amarelado, como se fosse um prata mais sujo, entre aspas, aqui que a gente tem nas pernas, no quadril, nos antebraços. E aqui na face dele, especialmente, já é um tom de prata mais clássico mesmo, bonito demais. Eu fiquei extremamente surpreso com a aparência desse Optimus Prime. E ele é assim tanto na frente quanto atrás. Olha só a quantia de detalhes que ele possui. A gente vê aqui em toda a extensão dele a questão de detalhamento que essa figura tem. Uma figura bonita demais, eu fiquei extremamente surpreso, muito cheia de detalhes, olha só, desde essas partes muito pequenininhas aqui, até questões maiores aqui. E olha só que legal, ele chega a abrir aqui o peitoral, você consegue abrir aqui, e a gente pode ver aqui a matriz da liderança aqui no peito do Optimus. Se você quiser, você pode até expô-lo sem, você pode tirar essa matriz da liderança aqui, desencaixá-la aqui de dentro do peitoral, mas para fazer isso depois que ele está montado, aí você tem que desacoplar aqui umas partes de dentro do peito dele. E, além disso, ele tem a Action Feature de acender. Eu vou até diminuir a minha iluminação aqui, para a gente ver aqui o quão forte brilha quando a gente fecha aqui. Olha só que bonito isso aqui. Eu fiquei extremamente surpreso. Uma figura que me surpreendeu positivamente, bonita demais. E vamos falar agora das articulações dessa figura. Segue aquele padrão muito legal da Blockheads de serem figuras muito articuladas, extremamente articuladas aqui, considerando especialmente o fato de ser model kit e da própria escala. A gente começa falando aqui da cabeça, ele gira para os lados, tranquilamente, uma ball joint simples, então ele pode subir até aqui, pode descer até aqui, não sobe nem desce muito mais que isso, até pela própria construção, ele é um robozão, tem essa parte quadrada muito grande aqui na parte de sobre os ombros dele aqui. Aqui no ombro, a gente consegue movimentar para frente e para trás, então temos uma articulação borboleta, consegue subir e descer um pouquinho. Aqui a gente viu que tem uma articulação a mais aqui nessa parte vermelha do ombro para permitir subir até aqui e girar 360 graus esse braço aqui. Temos articulação aqui no cotovelo, que além de dobrar, permite girar também, então a gente não vai ter corte de bíceps, a articulação para mover o antebraço vai ser aqui no cotovelo mesmo. E temos articulação aqui na altura do punho, que permite descer, subir e girar 360 graus aqui. Temos articulação aqui na cintura, pode girar para os lados, ele não consegue dobrar ou ir para cima aqui, não há articulação entre tórax e abdômen. Temos articulação aqui no quadril, permite abrir bastante as pernas aqui, consegue ir para frente, consegue ir para trás. Aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, porque se você ir muito para frente, você pode desencaixar essa parte do quadril aqui. Aqui é um pontinho que eu achei até relativamente falho, que se você forçar muito, você pode desencaixar, mas você pode ir para frente, vai desencaixar e pode pôr de volta aqui, é só não ir com muita violência aí também não, mas permite inclusive girar aqui, é uma articulação de uma ball joint simples aqui na perna também. Temos
articulação aqui muito bonita aqui nesse joelho aqui, olha só o quanto ele consegue dobrar. Não temos corte de bota pela própria construção aqui, mas aqui no pé ele consegue descer, subir, girar para os lados e tem inclusive aquele movimento lateral que é sempre interessante para você deixar a figura nas posições que você desejar. Vamos falar agora de acessórios, a gente vai falar primeiramente de mãos extras. Como vocês já viram anteriormente, ele vem com essas mãos aqui com os dedos espalmados, né, com os dedos abertos aqui, simplesmente, mas ele tem mais um par de mãos extras, que é com os punhos fechados, mas com aquele aspecto aí meio de copinho, para você encaixar itens aqui, encaixar arma, o que você desejar. Por que que vem isso? Porque ele vem com um rifle laser aqui, que é utilizado no filme, não é aquele clássico do Optimus mesmo, é o que é utilizado no filme, mas está muito bonito, olha só a própria parte de escultura dela, de detalhes, ela é model kit também, você monta ela e é super bonita, tem detalhes de escultura e de pintura. Essa parte aqui não é montada, ela vem pintada aqui mesmo, são as partes prata aqui de cima e de baixo que você monta, mas muito bonita a arma aqui. Além disso, temos aqui o clássico machado de Energon do Optimus Prime. A gente pode ver aqui que ele vem com o plugzinho igual o das mãos, simplesmente você pode tirar aqui, colocar, e aqui está ele, Optimus Prime, classicão aí, desde o G1 com o seu machado de Energon. Se você se lembrar do filme, está ao inverso do que aparecia lá, a parte da haste aqui está azul e as lâminas estão amarelas. Se eu não estou enganado, no filme é o contrário, a haste amarela e as lâminas são azuis, mas acredito que isso aqui era por conta da imagem original que se tinha para construir e que passaram para as indústrias para fazer os brinquedos desse filme aqui na época, né? Depois decidiram mudar, só que aí já não dava mais tempo para a indústria de brinquedos modificar a figura. E aqui temos também uma face extra, não apenas a face com a máscara de batalha clássica do Optimus, mas temos também aqui ele com o rosto limpo aqui, um jeito mais Orion Pax, que é como ele aparece a maior parte do filme. E por fim, temos uma base bem bonita aqui, com o logo da Blockis, com umas espículas de Energon aqui, acredito, bem tecnológica, aqui no estilo high-tech, e ela é encaixável aqui no meio, ela, na verdade, ela é composta por duas partes menores aqui, como a gente pode ver aqui, ó, ela é modular, então, com outros personagens dessa linha, você pode ir encaixando aí, montando tanto para o lado, aqui para baixo, da forma que você quiser, você pode ter um diorama bem grande aqui com os vários personagens dessa linha. E chegou agora aqui o momento que a gente sempre curte fazer nos nossos vídeos, que é a hora da comparação. Eu já trouxe de início aqui 2 bloquinhos, cada um de uma linha distinta, mas que são capazes de brilhar aqui. Esse aqui é o Cliff Jumper da Shining Version, que é basicamente a mesma escala, é uma reconstrução aí da figura da Galaxy Version, e o nosso Optimus Prime, Classic Class, para a gente ver o comparativo entre os dois aqui. Obviamente a escala já está legal, que o Cliff Jumper é menor, mas se você for querer seguir uma escala G1 precisa, aí era para o Cliff Jumper ser ainda menor, mais pequenininho, bater aqui na altura da coxa do Optimus Prime. Mas para mim não me incomoda, até porque nessa própria linha e no filme Transformers One, o Bumblebee é pequeno, menor que Optimus, mas não tão pequeno assim. Então tá tudo em casa aqui, bem legal ver um do lado do outro. E agora aqui mais um comparativo com uma figura que também não se transforma, temos aqui o Starscream G1, da Oldey, da linha AAE deles, uma figura muito bonita para quem curte visual G1, não se importa da figura não ter o gimmick de se transformar, uma figura muito legal aqui. A gente vê que a escala, olha só que interessante, o Starscream também menor que esse Optimus aqui, já curti também, tá tudo meio que dentro da escala que eu gostaria aqui na minha coleção. E para terminar nossas comparações, temos aqui o Optimus de Transformers One ao lado do Galvatron, que a gente já revisou aqui no canal. Vou deixar aqui o card dessa figura, é uma figura knockoff, mas muito bem feita e que tem a capacidade de se transformar, diga-se de passagem, uma figura muito legal mesmo, curto bastante. E olha só a escala dos dois, eu acredito que estão também bem parelhos aí, um do lado do outro, está tudo dentro do que eu gostaria aqui na minha coleção. Então, aí está, pessoal. Este foi o nosso review do Optimus Prime de Transformers One, da linha Classic Class
da Blockkeys. Uma figura que me surpreendeu do início ao fim, desde o momento que tirei da caixa, comecei a ver suas peças e comecei a construir a figura, que, diga-se de passagem, é uma das partes mais divertidas dessas figuras da Blockkeys, porque você montar a figura que você vai ter é legal pra caramba, é uma maneira a mais de você curtir suas figuras. E eu curto demais, por isso até que tem tido tanto review da Blockkeys aqui no canal, porque eu gostei demais. A empresa me fisgou com certeza. E como eu também gosto de Transformers, decidi dar essa chance e agora não vai ter como. Curti demais aqui essa linha. Eu reassisti recentemente Transformers One, aí agora com mais bagagem, com mais referências, e aí me pegou realmente e falei, vou experimentar ter uma figura, a Blockkeys tem essa possibilidade. Não se transforma, é fato, mas não é o item essencial aqui para minha coleção. O que eu curti especialmente é o fato dele estar na escala Legends, que é a minha coleção aqui, que é o padrão que eu estou seguindo para as demais figuras. Então, também por isso essa figura aqui me ganhou completamente. Essa figura aqui, muitas vezes o pessoal tinha uma certa crítica com a Blockkeys, que as figuras eram meio estilizadas demais, ou meio cabeçudas e tal. Não é o caso. A Blockkeys tem evoluído a cada figura, a cada wave que sai. Aqui, depois de várias figuras de filmes que ela já lançou nessa Classic Class, começou aqui com Transformers One, pegou demais a aparência do personagem. Já cheguei a ver reviews de pessoas lá fora dizendo que, inclusive, ele estava mais preciso com o Optimus do filme do que as próprias figuras lançadas pela Hasbro. Tudo bem que as figuras da Hasbro se transformam, então muitas vezes as proporções são um pouco diferentes. Como não é o caso aqui, ele ficou na proporção certinha. Aqui está muito parecida mesmo com o filme. Só por conta disso também já me conquistou. Curti pra caramba aí, vai ficar bem legal com os meus demais Transformers. E aí espero, conforme mais figuras dessa linha aí forem chegando aqui, vou fazendo os reviews deles também. Não há tantas figuras de Transformers One, só que a Blockkeys por si só já lançou mais figuras do filme do que a própria Hasbro, que também já é mais um mérito da empresa. E é isso, figura recomendadíssima aqui do Classic Edition Toys. Se você gostou, não é difícil conseguir, você pode encontrar aqui no nosso mercado brasileiro mesmo, que foi o meu caso, eu peguei essa figura aqui no Brasil, chegou rapidinho, mas você também pode importar, você tem várias opções, e-commerce, lojas físicas, agora que a Blockkeys está oficialmente representada no país pela Polybrink, você não tem dificuldade em adquirir essas figuras aqui. Então se você curtiu, vou desejar para você uma ótima caçada aí na sua busca por figuras de Transformers da Blockkeys. Vou ficando por aqui, agradecendo quem pôde nos assistir até esse momento. Se esta é a primeira vez que está nos visitando, sejam muito bem-vindos. Inscrevam-se aqui no nosso canal para acompanhar as nossas postagens, os nossos vídeos. Nós temos vídeos postados semanalmente aqui no canal. Além disso, deixe um comentário aqui, dê um joinha, compartilhe com a galera, que essas interações fazem o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo aqui é legal, é relevante e que merece ser compartilhado aqui dentro da plataforma. E é isso então, pessoal. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!